Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Isa Magalhães, sou idealizadora do programa Ludes. Também sou escritora e educadora emocional. E mais uma vez, quero dizer que seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Ludes, onde nós sempre falamos sobre educação emocional, inteligência emocional, a visão sistêmica da família, as competências socioemocionais, a como nós podemos desenvolver essa educação emocional na família e na escola. Muito bom, então eu quero conversar com vocês hoje sobre a educação emocional e os professores. Existe um movimento já há alguns anos de levar para as escolas a educação emocional. Ou melhor, como alguns colocam, a educação socioemocional, e eu vou explicar o porquê que existe a educação emocional e a educação socioemocional. E para isso, né, a própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, acabou elaborando já há uns 3 anos, não é bem uma regulamentação porque não é uma lei, mas é uma indicação de currículos, né? Então a BNCC ela trouxe várias indicações importantíssimas para as escolas, mas falta algo que eu percebo ser a base de tudo, que é a formação dos professores. Durante alguns anos, eu desenvolvi e coordenei um projeto chamado Prevenção em Ação, isso há uns 10 anos já, né? Que era exatamente prevenção às drogas, principalmente nas escolas públicas. E daí eu escutei muito essa fala dos professores, porque esse meu projeto, ele não trabalhava as drogas diretamente, mas trabalhava a pessoa, né? Foi a partir daí que eu desenvolvi a minha metodologia, que se chama Educação Transcomportamental, que eu vou falar também daqui a pouquinho. Mas eu escutava muitos professores essa história de dizer assim: eu não fui formado ou formada para educar emocionalmente ninguém, né? E tinha razão, realmente as universidades, faculdades não formam os professores, seja os pedagogos, que têm algumas disciplinas de psicologia, mas muito, às vezes, superficial, dependendo do curso, né? Ou então as outras disciplinas, ou as outras faculdades, outras universidades, né? Eu, por exemplo, fui formada em História, né? A minha primeira graduação, a graduação em História pela UES, e eu tive 2 cadeiras de psicologia, ou 2 disciplinas, né, de psicologia, que foi super ralé, vamos colocar dessa forma, né? Inclusive, uma das disciplinas era dada por um médico psiquiatra que, enfim, já compreenderam, né? Pois é. Então, infelizmente, não existe uma formação desse professor, porque não é fácil lidar com comportamentos das crianças, e comportamento tem a ver com as emoções. Então, o que é que vai acontecer? Normalmente os professores, eles vão desenvolver as suas habilidades pedagógicas, suas habilidades didáticas, né, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas crenças. E aí começa uma confusão danada, porque muitos professores, eu não sei nem por que realmente estão em sala de aula, não tem a menor habilidade para lidar com essa ebulição que são as crianças e os adolescentes em formação, né? Então acaba desenvolvendo, ou até os professores também na faculdade, né, na universidade, e acaba desenvolvendo personalidades extremamente agressivas, ditatoriais, né, que faz com que o aprendizado dessas crianças, adolescentes e jovens se torne um horror, ou se torne, ou tenha dificuldades, porque a neurociência ela já veio explicar, né, ela já trouxe algumas pesquisas importantes sobre o processo de aprendizagem humana, onde coloca as emoções como um dos pontos principais desse processo. Então você imagina um professor em sala de aula que grita, ou então acha que as coisas só tem que ser do jeito que ele é, que ele deseja, tem que ser.
há um congelamento, dependendo do temperamento dessas adolescentes, dessas crianças, há um congelamento e não há um processo de aprendizado. Pode haver até memorização da disciplina, mas aprendizado real, dificilmente. Isso eu posso colocar com vocês com propriedade porque eu tive experiência de sala de aula antes de desenvolver outras habilidades minhas, né? A minha história começa quando eu sou filha de professor, é melhor colocar dessa forma, né? Eu sou filha de professora, sou neta, bisneta de professores, aliás, a minha bisavó foi uma das primeiras professoras de uma cidadezinha do interior do Ceará, isso no começo do século XX, né? Então eu trago no sangue esse amor pelo magistério, esse amor, né, pela educação de sala de aula mesmo, né? Muito bem, então, mas o que aconteceu que depois que eu me formei, eu passei alguns anos, aliás, eu fui para a sala de aula bem antes de terminar a minha graduação, então eu era muito jovem, e foi muito interessante porque eu pude colocar em prática atividades de teatro, aquela coisa toda, né? Quando você está começando, você tem realmente esse desejo de mudar a sala de aula. Mas acabou não dando certo, eu fiz a formação em psicologia transpessoal, fui para consultório, depois fui trabalhar em empresas na área de RH, como consultoria, enfim. Mas o que acontece que eu quero colocar? Que eu tive experiência em espaços diversos de formação do ser humano. E essa experiência eu trouxe então para a Ludes, né? No momento que eu comecei a desenvolver esse programa da Ludes, que é um programa de educação socioemocional nas escolas, né? E em vários espaços educacionais, não só na escola. Mas quando eu trouxe essa minha experiência foi muito interessante, porque eu vinha desses vários espaços onde eu percebi o ser humano nesses mais diversos momentos, seja numa sala de aula, num processo de formação, né, daquela criança, aquele adolescente. Eu não fui professora infantil, já fui de adolescentes, né, mas tive filhos e sou avó hoje, então eu posso dizer que eu também conheço esse desenvolvimento das crianças. E quando eu fui para o consultório, eu consegui, né, entrar dentro realmente do ser, né, acompanhar, ajudar o desenvolvimento desse ser num processo mais aí psicológico. Quando eu fui para as empresas, eu fui trabalhar principalmente com desenvolvimento de líderes e com equipes também, então eu pude melhorar, né, eu contribuir dessa forma, melhor dizendo dessa forma, para a melhoria nos ambientes de trabalho. E quando eu resolvi montar a Ludes, né, desenvolver a Ludes, eu sou escritora, tenho vários projetos escritos e livros escritos, né? Eu acabei trazendo não só essa experiência, mas o desejo de contribuir, principalmente com a educação. E aí nós chegamos aos professores, como eu já vinha falando um pouco antes, né? Desenvolver os professores é o primeiro passo, porque um professor, uma professora é um ser humano como qualquer um de nós. Né? É um ser com toda uma vida, né? Com todo um passado, com toda uma história, com todo um trauma, com toda uma carga. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, dessa crise sanitária, dessa crise de saúde, os professores estão carregando dentro de si algo ainda muito mais difícil, que é a responsabilidade de mudar todo um movimento, mudar toda uma escola, todo um método de ensino, porque sair da sala de aula e ir para aqui, né, os vídeos e a internet é bem diferente. Tá? Quando você está ministrando aula com pessoas aqui na sua frente é outra coisa, existe a relação pessoa a pessoa. Quando você está na frente de uma câmera fria e muitas vezes sem ver os alunos, é super exaustivo, é muito exaustivo, há uma perca de energia tremenda, porque aquela energia que nós trocamos com os nossos alunos nos alimenta. Mesmo às vezes as confusões, as brigas, as dificuldades, mesmo aquilo nos alimenta. E essa frieza da câmera, gente, não é fácil, só quem está passando por isso sabe.
né? Eu gosto muito de gravar vídeos e tal, mas também gosto não gosto, eu posso dizer isso. Tem um lado meu que é muito comunicativo, que fica feliz em passar informação, mas tem um outro lado que eu acho que essa frieza não me energiza, vamos colocar dessa maneira, tá? Mas voltando ao nosso assunto, então como formar esse professor? Né? Se você é um professor, uma professora, você está sabendo muito bem do que eu estou colocando aqui, nesse momento. Então, a minha preocupação em desenvolver esse professor enquanto um ser humano capaz de desenvolver outros seres humanos é o que me move. Eu posso colocar que é a minha missão de vida, é o meu propósito de vida. E se eu conseguir contaminar você que é professor ou professora, aí a minha missão ela está completa, porque é muito importante nesse momento que nós tenhamos uma visão diferente dessas crianças, desses adolescentes, não mais só como alunos no sentido do aprendizado cognitivo, no sentido de passar um conhecimento das matérias, das disciplinas que são importantes, é claro, o conhecimento ele é fundamental. Mas nós temos que também olhar os nossos alunos enquanto seres humanos em formação, assim como nós fomos também um dia, né? Como nós fomos crianças, nós fomos adolescentes. Então, no momento em que eu começo a trabalhar com os professores, eu levo muito para o passado, para que esse professor, essa professora, traga para o seu presente o aluno que você foi um dia. Porque o que é que acontece, gente? Numa visão sistêmica, nós estamos com o passado, com o presente, com o futuro aqui na nossa frente. É tudo, não é essa visão linear, né? Aquilo que aconteceu lá, eu estou aqui, e aquilo que vai acontecer lá na frente. Não, é como se nós vivêssemos o todo aqui agora. Essa é uma visão que várias, né, a própria física quântica já coloca isso e tal, mas é uma visão que eu tenho cada vez mais trabalhado porque faz com que as pessoas tenham uma consciência maior de si. E se eu consigo trazer do meu passado muito do que eu fui enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, eu vou conseguir um diálogo mais fácil com meus alunos. É como se de repente nós criássemos sistemas onde estamos juntos, né? Claro que a escola é um sistema, claro que a sala de aula é um sistema, mas muitas vezes existe o professor e os alunos. E isso acaba criando uma cisão que o aprendizado, que o conhecimento, ele fica muito dificultoso, vamos colocar dessa forma também. Daí, quando eu comecei a trabalhar com os projetos, né, desse que eu acabei de falar, da prevenção e ação nas escolas, eu entrei em contato com essa fala dos professores e aquilo me abalou muito. Eu comecei a pensar na minha história, minha pequena história enquanto professora, mas na história da minha mãe, dos meus parentes, né, dos meus antepassados professores. E me veio uma vontade incrível de escrever algo especial para esses professores, e aqui eu acabei escrevendo a educação emocional para educadores, tá? Eu me amo, tu te amas, nós nos amamos, né? Eu só vou poder amar o outro se eu amar a mim mesmo, se eu gostar de mim, se eu tiver autoestima. Eu acho que isso vocês já estão cansados de perceber, porque eu acho que assim, se fala muito atualmente sobre isso, mas qual é a prática disso? Falar é muito interessante, mas qual é a prática disso? Como é que eu me amo, tu te amas e nós podemos nos amar? Então, esse projeto é um projeto de educação emocional para educadores, onde nós aqui da Ludes, nós queremos exatamente mudar um pouco essa visão de alguns, eu não digo todos, não podemos generalizar, porque já tem muitos professores pesquisando e fazendo coisas incríveis, mas aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de olhar o seu aluno enquanto um ser humano e não enquanto só um ser que está ali para aprender um conteúdo, né? Mas um ser em desenvolvimento, com curiosidade, com necessidades. E aí a Base Nacional Comum Curricular, ela veio nos ajudar muito nesse processo, porque ela traz já
todo um embasamento para que nós possamos fazer um planejamento de aulas onde as competências cognitivas vão se unir às competências emocionais. Mas para isso, voltando ao que eu já falei antes, é preciso que os professores desejem e é preciso principalmente que esses professores que têm um pouco maior dificuldade com isso se transformem. Porque a matéria-prima da sua profissão são crianças, adolescentes e jovens. Aqui e acolá nós temos também os adultos, mas principalmente a minha fala aqui nesse momento é para professores de crianças e professores de adolescentes, de jovens e tal. Quando foi em 2018, eu vinha dessa experiência, eu lancei um outro livro, que é um livro que tem a ver com também uma formação que eu fiz em Portugal em 2017, muito interessante, sobre a inteligência emocional. Uma formação de um ano e pouco. E aí eu lancei este livro, né, que chama-se Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. E aqui está toda a metodologia que nós usamos aqui na Ludes. E por que eu acho importante colocar isso? Porque uma metodologia, ela é a parte prática da abordagem, né? Porque a educação transcomportamental, ela é uma abordagem, mas uma abordagem, ela tem todo um conteúdo teórico, mas como vamos praticar? Então, a metodologia que eu acho muito interessante. Então, é muito importante que os professores se preparem para esse novo momento, se preparem para esse novo universo que nós vamos ter dentro das escolas, dentro do processo de aprendizagem, que será nesse pós-pandemia. Vem com certeza, gente, algo muito diferente. Eu não digo isso, não é uma questão de você estar prevendo o futuro, não é isso. É uma coisa normal, acontece muito comumente no desenvolvimento humano após grandes crises. A sociedade muda, as pessoas mudam, há um aceleramento, vamos dizer assim, de novas tecnologias e obviamente, a educação ela tem que acompanhar esse processo. E convenhamos, nós estávamos precisando disso, né? Porque essa visão ainda das classes, um atrás do outro, não tem mais sentido no mundo contemporâneo. Então o professor ele vai sair dessa visão do conteudista, né? Daquela pessoa que detém o conhecimento fechado ali numa disciplina, para ser um professor mentor. E para isso, ele tem que desenvolver as suas próprias emoções, para mudar seus comportamentos e para poder ajudar os seus alunos também a desenvolver as suas emoções, comportamentos e conhecimentos. Não é à toa que dentro da educação transcomportamental nós falamos da integração do pensar, sentir, agir para interagir. É dessa forma que nós vamos conseguir uma educação para o ser integral. O ser integral nesses vários aspectos, né? Do pensar, do sentir, do agir, que é o comportamento, e do interagir, que são as relações sociais. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos nossos vídeos, né? Quando nós lançarmos nossos vídeos, e nos acompanhe aqui no canal da Ludes, porque com certeza nós vamos trazer vários conteúdos para vocês que gostam desse tema, vários conteúdos para as famílias, para as escolas, para os professores, enfim, vamos juntos fazer um mundo melhor, ok? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.